Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. Tema de hoje: qual o melhor horário para treinar? Será que é de manhã? Será que é à tarde? Será que é à noite? Ou quem sabe até mesmo de madrugada? É isso mesmo, dependendo da pessoa, o melhor horário é de madrugada. Antes de responder essa pergunta, primeiramente devemos entender que o melhor horário para você treinar é aquele horário que você tem mais disposição, seja ele qual for. Mas isso vai depender de alguns fatores. Basicamente falando, 4 fatores. Primeiro fator, genética. Então, tem pessoas que são ditas como matutinas, ou seja, aquelas pessoas que têm mais disposição, mais energia, mais vitalidade no período da manhã. Tem as pessoas que são ditas como vespertinas, né? Ou seja, que tem mais disposição, energia no período da tarde. E as noturnas, que tem mais disposição no período da noite. E valendo lembrar também que no período da madrugada contempla, tá? Então tem pessoas que treinam 2 da madrugada e com um ótimo vigor, com uma ótima disposição, bastante energia. Então isso depende muito. Então, primeiramente, você tem que se autoavaliar e ver qual horário que você se sente mais bem disposto. Esse é o primeiro ponto. Segundo fator, rotina de trabalho. Então, depende do trabalho de cada um. Então, vou dar aqui um exemplo. A maioria das pessoas trabalham das 9 da manhã às 6 da tarde. Suponhamos que o trabalho dessa pessoa seja muito braçal, né? Então, durante esse período de trabalho, ela faz muita força, seja com os membros superiores, inferiores ou os dois, né? Então, podemos dar como exemplo uma pessoa que trabalha com mudanças, pedreiro, entre outras várias atividades que demandam muita energia física. Mas não somente a questão física, tem a questão mental e emocional. Então, tem pessoas que acabam tendo uma grande demanda, um grande cansaço mental, um grande estresse. Então vou dar aqui como exemplo o contador. Apesar de ele ficar sentado a maioria do tempo, né? Mas ele tem um grande cansaço mental, um grande estresse. Então quando ele vai treinar após esse trabalho, seja cansaço físico ou mental, ele vai ter um rendimento bem menor do que se ele treinaria, por exemplo, antes do trabalho. E também tem a questão emocional. Dependendo do trabalho ou o que ocorre durante o trabalho, né, isso impacta na questão emocional da pessoa, ela fica muito triste, com raiva, nervosa, insegura, entre outras características, né, que contemplam as emoções. Isso também vai fazer com que ela tenha um rendimento melhor na musculação. Então, nesse caso, vai ser melhor ela treinar antes de trabalhar, ela vai ter um rendimento muito maior. Terceiro fator, se ela dorme bem ou mal. Se ela dorme bem, o melhor horário para ela treinar é assim que ela acorda, porque ela teve uma noite reparadora de sono, né? E aí quando a gente acorda, a gente estar livre de estresse, preocupações, nervosismo que podem ocorrer durante o período de trabalho, mas não somente, né? Assim como também após o trabalho. Então, nesse caso, de manhã vai ser excepcional para ela. Agora, suponhamos que essa pessoa durma mal. Aí, nesse caso, eu recomendaria a pessoa treinar à tarde. Por quê? Quando a pessoa dorme mal, né, tanto em quantidade de horas como qualidade das horas, ela acorda meio letárgica, né? Então meio sonolenta, meio devagar. E aí ela vai melhorando essa disposição, né? Ou seja, já vai ativando o sistema nervoso simpático à medida que vai passando o período da manhã, à medida que vai passando as horas. E também a produção de melatonina vai diminuindo, né? Porque quando a pessoa dorme mal, ela quebra esse ciclo da melatonina, né? E aí leva mais um tempo para a melatonina baixar. Então aí, no período da tarde, ela já vai estar com essa produção de melatonina cessada. Então aí nesse caso, à tarde ela vai ter um rendimento um pouco maior. Apesar que, mesmo assim, não tem como comparar uma pessoa que dorme bem
e com uma pessoa que dorme mal com relação à disposição para treinar. Sempre a pessoa que dorme bem, ela vai ter mais disposição para treinar, assim como para qualquer outra coisa, como trabalhar, estudar, etc., do que uma pessoa que dorme mal. Quarto e último fator, depende da dieta. Então, vamos dar o exemplo de uma pessoa que faz dieta Bucking. Para essa pessoa é bem tranquilo. Eu poderia dizer que qualquer horário para ela treinar é bom. Afinal de contas, ela está acostumada a comer a cada 3, 4 horas, né? Ela se alimenta bem antes de dormir também. E quando ela acorda, ela vai estar com muito glicogênio muscular, né? Não somente na hora que acorda, mas durante o dia inteiro, né? Agora vamos dar o exemplo de uma pessoa que esteja na fase cutting, principalmente se ela fizer dieta intermitente, né? Aí nesse caso, o período da manhã é o melhor horário para treinar. Por quê? Então vamos supor que ela sempre se alimenta só uma vez por dia, mais ou menos 10 da noite. E aí ela vai dormir meia-noite e acorda às 6, 7 da manhã. Então ela ficou um tempo não muito grande, né, sem se alimentar, comparado a se ela for treinar de tarde, né, ou até mesmo à noite, porque aí vai aumentar ainda mais a janela de horas em que ela vai estar sem treinar. Ou seja, ela vai estar cada vez com menos glicogênio muscular, cada vez com menos energia. Então, nesse caso, quem faz dieta intermitente, em que a última refeição é 8, 10 da noite, assim que ela acorda, vai ser melhor para ela treinar. Bom, pessoal, de um modo geral, eu recomendo para a maioria das pessoas, se possível, treinar de manhã, assim que acorda, antes de trabalhar ou antes de estudar. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, né? Afinal de contas, muitas pessoas entram 8, 9 da manhã no trabalho, né? Ou estudam esse horário. Só que tem algumas estratégias que podem lhe ajudar a treinar antes de trabalhar e estudar. Então, se você conseguir dormir mais cedo, consequentemente você vai conseguir acordar mais cedo. E aí, o horário para você treinar, vamos por 6 da manhã, seria maravilhoso. Porque você treinaria das 6 às 7, mais ou menos, né? Aí depois toma um banho e vai direto para o trabalho. Aí você consegue chegar no trabalho, vamos por 9 da manhã. E aí, você já fez o dever que você tinha que fazer, que era o treino. E você estava com a disposição total para treinar. E porque após o trabalho, geralmente, mesmo que não seja um trabalho muito braçal ou que mexe muito com a questão mental e emocional, você vai estar geralmente mais cansado após o trabalho. E pode ocorrer também de você falar, não vou treinar não, estou muito cansado, estou muito estressado. E aí você vai acabar faltando algumas vezes ou até semanas seguidas na academia. Então, a questão é, será que não vale a pena você fazer um esforço um pouco maior, dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo e já treinar de manhã? Então, fica a dica. Bom, pessoal, este foi o tema que eu preparei para vocês hoje, né? Gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal. Isso ajuda muito, muito, muito a eu produzir cada vez mais vídeos e melhores para vocês. Aproveitando também, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe também com um amigo. E mais uma coisa, muita gente não sabe, mas quando a gente ativa o sininho no YouTube, o YouTube sempre avisa a gente quando determinada pessoa, né, fez um novo vídeo. E aí vocês vão estar sempre antenados, né, e sendo avisados quando tem um novo vídeo. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês possam treinar no horário em que vocês têm mais disposição. Então vamos que vamos pra cima!